Porque o Nicolas Ferreira precisou gravar vídeo enganando mais uma vez os aposentados com mentiras para proteger o Paulo Guedes do escândalo no INSS. Então nós sabemos, e é nessa confusão que depois não está achando tão distraído, abraçado a gente, rolado com a gente, nós já botamos um caralho no bolso do dia. 2 anos sem aumento de salário. Abraçado a gente, rolado com a gente, nós já botamos um caralho no bolso do dia. Lembrou dele o posto Ipiranga, Paulo Guedes, o super-ministro da Economia do Jair Bolsonaro, que abarcou para dentro do seu ministério o Ministério da Previdência. Justamente esse o ministério onde teve essa fraude gigantesca no bolso dos aposentados. Começou exatamente no primeiro ano da gestão do Paulo Guedes, esse esquema que passou o governo Bolsonaro inteirinho e que aproveitou do período da Covid não só para colocar granadas no bolso do trabalhador, que segundo Paulo Guedes, Nicolas Bolsonaro, são os verdadeiros inimigos deles. Você ouviu na boca do cara. Vamos aproveitar que o pessoal está distraído com a Covid, lutando pela vida, e vamos colocar uma granada no bolso deles, deixando eles 2 anos sem receber aumento. O que significa que a gente ficou 2 anos sem repor a inflação do período no nosso salário. E você sabe muito bem como isso, na prática, meteu muito mais a mão no bolso de aposentados e trabalhadores até que essa fraude que eles montaram do outro lado com esses descontos indevidos. Mas uma outra coisa que o Nicolas, em suas mentiras, esconde de você é que no ano de 2021, no meio da pandemia, o Bolsonaro também aproveitou esse esquema de botar granada no bolso de aposentado para flexibilizar a lei onde essas entidades que lidam com aposentados, associações, faziam esses descontos. Antes de 2021, antes deles aproveitarem a Covid para passar a boiada, essas entidades tinham que comprovar todo ano esses descontos, com documentação, com assinatura do aposentado autorizando esses descontos. Depois de 2021, no governo Bolsonaro, aproveitando a Covid, passou para 3 anos, ou seja, já facilitou bem a vida dos picaretas. Mas você acha que parou por aí? Claro que não. No último ano do governo Bolsonaro, naquela farra desesperada para ter apoio para a eleição, portanto, essas associações seriam muito importantes para ficar aí cooptando aposentados e associados Brasil afora para tentar fazer o Bolsonaro conseguir se reeleger. Adivinha? De repente o Bolsonaro revogou a lei e nem 3 anos precisa mais. Apresentou a primeira vez, desconta a vida inteira. Lógico que o Nicolas, assim como o próprio Bolsonaro, fez um teatrinho na época dizendo que ele apresentou uma lei para combater as fraudes no INSS. E aí fez até aquele cirquinho, chamou a imprensa, tudo. O que ele só não falou é que o Congresso, que todo mundo sabe que a esmagadora maioria é de direita, não tem nem 100 deputados de esquerda lá, ou seja, deputado de esquerda não consegue aprovar nada. Foi essa turma da própria direita, combinada com o seu Jair Bolsonaro, que vetou a própria lei de combate às fraudes do Jair Bolsonaro e limou do artigo até os 3 anos de comprovação. E adivinha o que o seu Jair Bolsonaro fez? Quando veio para ele, se ele estava tão combativo aí em relação às fraudes, como diz o seu Nicolas Ferreira, ele ia bater o pé e ia vetar o artigo que cortou. Ele fez isso? Claro que não, ele sancionou, ou seja, ele carimbou, assinou em cima e deixou as suas digitais na fraude. E é exatamente a partir desse momento que essas empresas e associações começaram a roubar aposentado à torto e direito, já que elas não precisavam mais comprovar com documentos que esses aposentados tinham autorizado isso. Foi no governo do seu Jair Bolsonaro que aconteceu isso, com a assinatura dele e tudo. Aliás, o seu Nicolas Ferreira esconde que das 11 entidades investigadas, 10 se cadastraram durante o governo do Jair Bolsonaro. 10 das 11. Ou seja, todo o esquema foi montado lá dentro do governo do Jair Bolsonaro. Mas vai falar o quê? O seu Nicolas Ferreira é conhecido por mentir e causar prejuízos para as pessoas, que depois que ele se dá bem com as suas mentiras, não dá nada e o prejuízo fica para você. Ou você já esqueceu da mentirada que ele contou em relação ao Pix no começo do ano, te deixou desesperado, fez você abrir mão de vários negócios, perdeu o negócio durante uma semana, perdeu o seu tempo tentando se informar se era verdade as mentiras dele. E eu te pergunto,
Ele veio ressarcir os prejuízos que ele causou no seu negócio, na sua vida, que ficou aí com medo de estar na malha fina, quando na verdade o que ele fez foi proteger o crime organizado e até dono de banco eletrônico, igual o dono da igreja a qual ele frequenta, da Lagoinha. Pois é, abra o olho com esse sujeito e pergunte-se por que Nicolas Ferreira está entrando nessa operação de abafa para blindar o Paulo Guedes. Até o presente momento, o Paulo Guedes, que era o ministro da Economia, que tomava conta da Previdência, entre aspas, durante o governo do Jair Bolsonaro, que passou os 4 anos sem tomar uma só atitude para combater essas fraudes, por que até agora o Paulo Guedes não foi mencionado? Por que até agora ele está blindado? Por que um homem de confiança do Paulo Guedes, que ele colocou na Previdência e que foi o cara que nomeou um dos maiores ladrões lá do INSS, que comprovadamente recebeu quase 12 milhões de reais em propina, o cara que ele nomeou procurador em nome do Jair Bolsonaro, através do advogado-geral da União do Bolsonaro, o tal o Mickey do Bolsonaro, porque até agora esse cara que era homem de confiança do Paulo Guedes foi parar no antigo banco do Paulo Guedes, o BTG Pactual, e ninguém toca no assunto. Nem o Mickey até agora foi investigado, nem Paulo Guedes. Ou seja, quem está se dando bem nesse tempo todo é o sistema bancário, que fazia esses descontos todos para as associações. Aliás, é bom lembrar que o próprio Nicolas Ferreira, habitué de espalhar mentiras, como os bolsonaristas agora estão inventando que tem uma fraude de 90 bilhões de reais. Não são só os 6, são 90 bilhões. O que é uma enorme de uma mentira, porque está se falando de empréstimos consignados totais. Ou seja, você sabe muito bem que se tem uma coisa que aposentado faz no Brasil é tomar empréstimo consignado. De repente todo empréstimo foi roubado também, Nicolas Ferreira. Cria vergonha na sua cara. Você que está aí passando o pano para esses banqueiros que até agora a investigação não chegou neles. Precisa chegar no Mickey do Bolsonaro, precisa chegar no Paulo Guedes e pronto, provar o que está rolando. Portanto, se essas fraudes aconteceram no sistema financeiro, eu não duvido, mas mesmo assim, segundo as queixas, 35 mil pessoas que foram se queixar de descontos indevidos feitos pelo sistema bancário, isso dá menos de 0,01% dos aposentados. Portanto, não seriam 90 bilhões de todos os empréstimos concedidos aí, mas coisa de 100 milhões de reais, que dentro de um volume tão grande de dinheiro é quase insignificante. Aliás, dá quase a fazenda aí que o Tarcísio de Freitas vendeu por menos da metade do preço para a empresa do Paulo Scaff, mas você, quietinho, não fala nada, né? Porque quando é a direita pegando patrimônio público e passando para iniciativa privada a preço de banana, você fica quieto, né, Nicolas? Aliás, o que você faz por Minas Gerais mesmo, né? Vai ver, não aparece aí nem para passear, nem para comer um pão de queijo, né? Porque fica o tempo todo lacrando na internet. Eu pergunto para os mineiros, o que esse cara fez para garantir que o ICMS de Minas Gerais fosse baixado em vez de aumentado pelo Zema, que ele ajudou a eleger? Claro que ele não faz nada, ele está aqui só para criar confusão, só para tentar desviar a atenção, criar cortina de fumaça para a roubalheira do governo Bolsonaro. E dessa vez nem é para proteger o Jair Bolsonaro, porque ele sabe que o Bolsonaro é coisa de meses para ser trancafiado numa cadeia. Ele está preocupado em salvar esses gatunos, assim como no caso do Pix, ele indiretamente salvou o crime organizado, o tráfico de drogas, que ele diz que pedir autorização para subir para pregar, lembra disso? Pois é, esses caras se deram bem com a coisa que ele fez em cima do Pix, que dificulta a fiscalização para descobrir lavagem de dinheiro do crime organizado. Portanto, abre o olho com esse sujeito. Toda vez que essa linguinha venenosa abre a boca, é para desviar a sua atenção e salvar, acobertar os verdadeiros corruptos desse país. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos para cima desmascarar esse verdadeiro inimigozinho do Brasil.